Fala aí, seus comedores de farinha nova no canal, então dale. Já deixa o like, se inscreve no canal se você gostou do conteúdo. Se você não gostou do conteúdo, comenta aí que eu posso melhorar. Então tamo junto, é nóis, valeu. Ixi, é o Speed Flow, rapaziada, é sério, comenta aí o que você achou do vídeo. E hype o vídeo aí se você gostar, mano, vai ajudar muito. Porque o deserto tá no deserto, mano. Tô passando sede, ai meu Deus. Valeu. Em um piscar de olhos, o mundo, literalmente, acabou. Ou talvez só começou a famosa destruição. O nosso protagonista estava no meio dessa destruição. Começou a cair cometas, não sei da onde, meu parceiro. Onde cai cometas? Do chão, eu acho. E o nosso protagonista, ele foi acertado por esse cometa. E esse cometa meio que entrou em, sei lá, entrou no coração dele. E assim os dois ficaram ligados pelo destino. Oh, vida cruel. Enquanto isso, tinha um certo instrutor ali falando que eles têm que se esforçar mais, porque assim eles podem se tornar grandes guerreiros. Mas o que é isso? Bom, parece que atualmente na sociedade existem pessoas que despertaram os poderes devido a esses cometas e a invasão dos alienígenas. E o nosso protagonista ficou 2 anos fora da escola devido a um pequeno desconforto que ele sentiu em seu corpo. E esse pequeno desconforto, seus pais pensaram que ele estaria doente. Então o nosso garotão pegou aí licença de 2 anos da escola. 2 anos, meu parceirão. E esses 3 caras aí são os figurantes que pegam no pé do nosso protagonista. E o protagonista já pensou, ah não, os caras já vai encher o meu saco, claro que sim. Ele falou que estava com muitas saudades do nosso protagonista. Inclusive chamou ele de lixo e tudo. Mas aí o protagonista segurou a sua mão e falou que ele não estava a fim de brincar hoje não. E aí jogou a mão do figurante e saiu andando. O figurante falou que o nosso protagonista está um pouco mais forte do que antes. Deveras, um pouco duvidoso. O nosso protagonista chegou no dia de fazer o exame para se tornar um grande guerreiro, ou talvez caçar. E o figurante ficou ali meio que com raiva, porque, mano, esse cara é um lixo. E mesmo assim ele tentou me retruncar e ainda olhou nos meus olhos como se não tivesse com medo. Não tá certo isso não. E aí começou o exame. Parece que nesse mundo apareceu fendas e várias outras coisas, buracos. E nesses buracos começaram a sair monstros extraterrestres, sei lá o que. E o mundo meio que mudou com essa invasão. Mas aí não acabou não. Parece que com essa invasão, o pessoal começou a despertar poderes também. Fortaleceu o seu corpo, poderes ali misteriosos e etc. Raios, fogo, super força e várias outras coisas também. Devido à mutação das pedras também. Logo em seguida, o nosso protagonista falou que isso daí é só o começo, porque nesse mundo tem a elite da elite, ou seja, tem grandes guerreiros nesse mundo que várias pessoas sonham em alcançar esse patamar de se tornar um grande guerreiro. Já o nosso protagonista não tá nem um pouco afim disso não, ele só quer ganhar grana mesmo. Devido ao seu pequeno problema em seu corpo, 2 anos atrás ele descobriu que em seu corpo tem um pequeno mundo também. Logo em seguida, quando ele acabou o seu pequeno exame, ele voltou para sua casa. E aí o seu pai mandou ele se preparar para poder comer. Logo em seguida, o nosso protagonista estava caminhando e caiu alguma coisa do seu bolso. A sua irmã falou, ei irmão, você deixou cair alguma coisa? Parecia o seu nome. Dong-du, sei lá o que. Logo em sequência, todo mundo estava ali comendo na mesa, feliz demais. Mas o seu pai falou que tinha um pequeno presente para o nosso protagonista. Mas o que é isso daí? Esse é um pequeno ki. Podemos dizer que é um tipo de coisa que vai deixar o nosso protagonista mais forte. E o seu pai estava muito preocupado com ele, devido ao seu pequeno problema de saúde. Seu pai falou que ele não precisa se preocupar quanto custou ou de onde veio. Ele simplesmente só queria deixar o seu filho o mais confortável possível para que ele faça o seu teste. O protagonista foi para o seu quarto, tomou lá as paradinhas que seu pai ofereceu e tudo mais. Logo em seguida, ele entrou em seu pequeno mundo. Como eu tinha falado antes, nosso protagonista descobriu, devido àquela pedrinha que entrou em contato com seu corpo, ele conseguiu ali desbloquear um pequeno mundo dentro dele. E com esse pequeno mundo, o nosso protagonista, ele dorme, mas não é como se ele estivesse morto. O cara literalmente só viaja para outro mundo. E nesse mundo, ele treina, ele corre, ele faz tudo isso e assim é transferido para a sua vida real. A força que ele tem nesse mundo, ele vai conquistando pouco a pouco e ela vai sendo transferida
para a vida real também. Ou seja, o corpo dele aí no seu pequeno mundo é o seu corpo na vida real ao mesmo tempo. Então ele foi treinando e em 2 anos ele conseguiu voltar para a escola e ele conseguiu fazer várias coisas também. Mas nesse pequeno mundo parece que tem um pequeno sistema, e nesse sistema é um tipo de evolução. Tipo, ele tem que derrotar ali um dragão em um certo nível. Se ele não derrotar esse dragão, ele simplesmente não vai conseguir subir de nível, passar para a próxima fase. Ou seja, até que ele consiga derrotar esse dragão, ele vai permanecer nessa fase 1. Então ele tentou, e em 2 anos ele finalmente conseguiu aí derrotar o dragão. Dessa vez, querendo ele, podemos dizer. Ele falou que dessa vez não vai fracassar de jeito nenhum. E aí começou aquela luta épica, humano versus dragão. O nosso protagonista estava com a sua espada bem afiada. Ele tentou cortar o dragão, mas a pele do dragão estava muito dura. Tramontina não corta. Mas aí o protagonista não desistiu. Bom, se a pele tá dura, talvez eu possa tentar, sei lá, o meio da barriga, talvez o olho, talvez o pescoço, mas também não deu muito certo não. O dragão simplesmente só ficou mais irritado ainda. O protagonista ficou muito pé da vida, então ele resolveu ali pensar um pouquinho mais. Olha, eu tentei ali o pescoço, não deu. Tentei a barriga, não deu. Então, o que eu posso mais tentar ainda? Ah, mas dessa vez eu não posso falhar. Porque se eu falhar, eu só vou perder o meu tempo. Então, dá-lhe. Enquanto isso, a sua irmãzinha estava preocupada com seu irmão. Porque ele estava meio que estranho, podemos dizer. Em sequência, o nosso protagonista continuou a sua luta com seu pequeno dragão. E assim a luta épica estava tomando o seu desfecho. O protagonista tentou atingir o dragão, mas infelizmente não teve muito êxito não. Só foi lá abaixo a pancada do dragão. E o nosso protagonista conseguiu se esquivar a tempo. Mesmo com essa esquiva, ele recebeu um dano considerável. O dragão, mesmo com seu porte grande, a sua movimentação, o seu estilo de luta é muito mais veloz, podemos dizer. Em sequência, o dragão começou a cuspir fogo, mas nosso protagonista conseguiu uma abertura e acertou o olho do dragão. E ele falou que essa abertura é a abertura que ele estava esperando em 2 anos. Ele conseguiu ali finalmente acertar uma escama do dragão, que estava ali meio que rachada, podemos dizer. E com essa abertura, ele finalizou o dragão com seu único golpe. Enquanto ele falava, dessa vez eu consegui, mas não foi fácil não, viu? E assim o nosso protagonista finalizou com sucesso essa fase. O host falou que parabéns, você conseguiu aí defender o mundo e etc. Nosso protagonista ficou muito feliz, mas ele ficou pensativo. E agora? Para onde eu vou? Mas aí o sistema falou que ele tem que se preparar para a próxima onda de demônios que ele vai ter que enfrentar. O protagonista perguntou: como é que serão esses demônios mesmo? Olha só a pequena brincadeirinha chegando logo adiante. E ele, rapaz, o que é isso? Bom, podemos dizer que é só 100 orcs ali gigantes. E o nosso protagonista, meu parceiro, não dá não. Infelizmente ele não conseguiu ali se defender, então voltou para a vida real. O nosso protagonista meio que saiu um livro da sua testa também. E com esse livro ele percebeu que sua habilidade aumentou e etc. Várias outras coisas também em seu corpo físico acabou mudando. Isso é tudo devido àquela pedrinha que entrou em contato com seu coração. E aí também apareceu uma ilusão. Essa ilusão era uma ilusão super poderosa, podemos dizer do boss final. E o protagonista ficou em choque. O cara começou ali a ficar todo... E ele, rapaz, o que será que foi isso? É uma visagem, é uma visagem. A sua irmã entrou no quarto e perguntou o que foi que aconteceu, porque ele está tão assim, grunhindo e etc. E aí o nosso protagonista estava se trocando nesse exato momento. E ela ficou ali só olhando e se perguntou: quem é você mesmo, hein? E o protagonista: oh, para de contar piada. É óbvio que é seu irmão, né? Sua louca. Agora deixa eu ir. A sua irmã se perguntou quem seria esse cara e por que ele está desse jeito. Ele não era assim. Antigamente ele era meio franzininho, tal, todo fraquinho, velho. E o protagonista voltou para o seu dia a dia, voltando para a escola para finalizar o seu grande teste. Chegando à grande hora do teste, todo mundo estava ali comemorando e também muito ansioso.
Já o nosso protagonista estava se preparando para hoje à noite. O que será que ele vai fazer? Mas enquanto ele estava ali se preparando e também pensando por si próprio, apareceram os 3 figurantes. Começou a tirar onda do nosso protagonista, falando: "E aí, perdedor? Dessa vez você não fugiu, é? Ou você quer apanhar agora?" Já o protagonista mandou o cara calar a boca e sair de perto dele, porque senão ele pode acabar apanhando para o cara mais fraco da escola. Isso seria muito vergonhoso. E o cara ficou meio pé da vida, porque, mano, isso não é coisa que se fala comigo não. Já o protagonista não tava nem aí, só mandou o cara se calar a boca e sair de perto dele. Apareceu um figurante na aleatória e mandou os dois parar com isso, porque agora não é hora em nenhum momento para acontecer tais coisas. E aí o figurante falou que vai ter volta. Já esse parceirão aí é amigo do nosso protagonista. Bom, dizendo ele, né? 2 anos atrás, esse cara aí sempre andava com o protagonista e etc. Os dois apanhavam. Ô, dupla dinâmica. E o protagonista não gosta de lembrar nem um pouco disso, porque é um pouco vergonhoso, dizendo ele. Logo em seguida, o professor falou que vai começar os testes, então se preparem agora mesmo. Peguem a fila. O nosso protagonista pegou a sua fila para esperar finalmente a sua vez. Eles têm que desferir um soco mais poderoso que eles conseguirem desferir nesse bicho. E está sendo tudo gravado. E com essa gravação a gente vai determinar o tamanho do seu poder e também a sua força física. Já o protagonista só se preparou um pouquinho. Já o figurante que estava querendo bater no protagonista, o cara se preparou bem muito mesmo, viu? O malucão tava segurando o punho ali parecendo uma bomba d'água. E assim ele desferiu finalmente o seu soco poderoso no bicho de pelúcia. E o bicho de pelúcia começou a chorar e tudo e saiu voando. Enquanto isso todo mundo ficava falando que ele é muito forte, ele é muito forte, ele é muito poderoso e etc. E o cara ficou se vangloriando, porque não tem ninguém nessa escola que seja mais forte que ele. Mas aí ele teve a reviravolta da escola. Sim, ele ficou perplexo, porque literalmente o urso do nosso protagonista, o cara tava voando pelo local, meu parceiro, olha só isso. E o cara ficou sem acreditar. E o que é isso, mano? O que está acontecendo aqui? E o amigo do protagonista: "Eu sabia do que você era capaz, meu parceirão. Vai, dale. E a irmã do protagonista mais uma vez aparecendo na obra. Instrutor só observando tudo aquilo e pensando: esse cara é um tanto que esquisito. Me passe aí a papelada dele e tudo a respeito dele. Então quer dizer que ele passou 2 anos fora da escola devido a um pequeno problema de saúde e etc. De deveras interessante, podemos dizer. É um grande estudante. Agora chegou a grande hora de saber quem ficou em primeiro lugar, quem ficou em segundo lugar e blá blá blá. O instrutor falou o seguinte: e teve 2 pessoas que se destacou na pontuação. Então a gente vai decidir aqui no Impopar para ver quem vai ficar em primeiro lugar. O figurante ficou muito feliz porque ele vai ter a chance de bater no protagonista. Já o pessoal estava um pouco nervoso. O protagonista demonstrou que ficou forte, mas eu acho que ele não vai conseguir bater no figurante. É o que todos estão pensando nesse exato momento. Já o nosso protagonista está com um sorriso no rosto e falando que vai ser muito interessante essa luta. Faça o seu melhor. O figurante começou atacando o nosso protagonista na velocidade da luz. Já o protagonista levou o seu tempo todo para se defender. Não contra-atacou em nenhuma hipótese. Ele só atacou logo depois do cara atacar ele várias e várias vezes. Parecia que o nosso protagonista só estava ali querendo determinar a sua força, porque ele queria ver até quando ele, é mais forte que ele, entendeu? Mas aí o figurante demonstrou ser muito fraco. Já o nosso protagonista ficou com a cara de decepcionado, falando que o cara literalmente não vale nem o mínimo do esforço dele. Então o figurante resolveu atacar com a força total que ele tinha guardado e assim demonstrou seu golpe final. Já o nosso protagonista não estava nem suando, ele simplesmente pegou a sua espada, balançou ela só um pouquinho e finalmente conseguiu ali defender do ataque do figurante. Já o figurante ficou muito perplexo, não sabia o que fazer, já que o nosso protagonista conseguiu se esquivar do seu grande golpe. O protagonista ficou olhando para ele com aquela cara de decepção e falando: "Cara, eu tinha medo de você esse tempo todo, mas você é tão fraco assim." O figurante não conseguiu parar, porque a sua decepção ficou muito exposta. Ele ficou com tanta raiva que resolveu atacar novamente o nosso protagonista. Mas aí o nosso protagonista se esquivou a tempo mais uma vez e demonstrou que o seu golpe não era nada. O figurante ficou muito pé da vida e quase dá um infarto. Olha só a cara do figurante. Em sequência, o figurante mais uma vez tentou atacar o nosso protagonista. Mas aí o protagonista atacou ele com a sua
pequena espada na velocidade da luz, Hichochika Kamasara atacou nosso protagonista ali, mas não deu tempo de reagir. Já o nosso protagonista estava defendendo a tempo todos os ataques que o figurante estava jogando, e em sequência nosso protagonista deu um tapão na cara dele, caindo o seu dente com tudo. E aí o cara apagou no chão de vez. E aí todo mundo foi à loucura. Ah, mano, o cara tá forte demais. Ah, mano, o cara tá muito poderoso. E aí o professor só chamou o pessoal da maca e mandou levar esse inútil pra longe. E o protagonista ficou um pouco ofegante, podemos dizer. E aí o professor falou que estava muito contente com o seu desempenho. Mas aí o protagonista falou que sentia muito, porque ele levou a batalha muito a sério. O seu professor falou que ficou contente. Nessas batalhas você tem que levar a sério, porque isso pode depender da sua vida também. Em situações de vida ou morte, você tem que dar tudo de si. E você fez exatamente o que eu queria ver. Em seguida, o nosso protagonista foi até a sala. Nessa sala aí, o professor permitiu ele fazer uma pequena simulação. Nessa simulação, ele pode escolher oponentes fortes que já fizeram a simulação. Ou seja, nessa escola deve ter um aparelho desse ou é dois, se eu não me engano, falando ele. E nesse aparelho você pode treinar. Tipo, você pode aumentar o seu nível de força só com esse aparelho. Você vai escolhendo oponentes aleatórios. E aí o nosso protagonista ficou muito feliz, porque ele ganhou essa oportunidade. É uma oportunidade de ouro mesmo, viu? E aí, então ele falou que tinha que agarrar e usufruir o máximo dessa máquina e extrair todo o seu potencial e melhorar ele cada vez mais, porque essa oportunidade pode não aparecer no futuro. É claro que vai aparecer, tu é o protagonista. E assim que o nosso protagonista entrou na máquina de simulação, ele tinha ali que escolher o seu nome aleatório, tipo, se ele queria mostrar o rosto ou não. Então nosso protagonista colocou uma máscara ali de porquinho e entrou na simulação. Eu acho que essa simulação, todas as pessoas que vão fazer, você fica meio que registrado também, podemos dizer assim. E logo em sequência apareceu uma mulher do nada ali na velocidade da luz. E aí, mais uma vez, a irmã do protagonista. Será, mano? Será, mano?